Centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio milionário os aguarda, mas as apostas são muito altas, valendo literalmente as suas próprias vidas. Round 6 é uma produção Netflix, realizada por sul-coreanos e teve a sua primeira temporada com 9 episódios, cada um com mais ou menos 50 minutos. Esse vídeo aqui é um vídeo parcialmente sem spoilers, tá? 80% dele é sem spoilers. Se você quiser ver o explicado, ou seja, uma interpretação do final, que acaba sendo uma interpretação da série como um todo, você pode usar esse menuzinho do YouTube aqui, que inclusive é também a barra de progressão, e ir para a minutagem perfeita, aonde eu falo essa parte com spoilers. Até lá, fica tranquilo, sem spoilers, é a crítica, tá? Eu tô fazendo a crítica da série e refletindo sobre a série como um todo, sem os tais spoilers, né? No final tem uma interpretação um pouco mais direta minha, mas aí fique à vontade também para comentar do jeito que você quiser. A série tem muitas inspirações e muitas coisas que já conhecemos e são bem famosas, como por exemplo Jogos Mortais, Jogos Vorazes e um filme chamado Escape Room. A questão é que ela aprimora essas referências e cria sua autenticidade ao trazer reflexões a partir dos caminhos que ela escolhe traçar. O tal do jogo que aparece na série nem é o protagonista dessa história, é só uma desculpa para entendermos dois personagens completamente opostos, mesmo que guardem algumas semelhanças. Serve para entendermos pelo menos duas formas de um ser humano ser transformado pelas ações da vida. Um dos personagens fez tudo certinho, mas a vida o puniu. O outro fez tudo errado e a vida também o puniu. O final de ambos é o mesmo. Aquele jogo maldito, né? As dívidas, o desejo pelo consumo, dominando cada vez mais cada um deles e por aí vai. Entender o Song e o Cho é entender que a desgraça, ela pode vir, independente da origem. Ela simplesmente vai vir se for de vir. É por isso que a relação com o jogo é muito forte, porque não é necessariamente a respeito do momento que começa, ou seja, não é o quanto essa desgraça vem, é o momento que você para, é o momento que você dá um passo atrás, se afastando da desgraça, e no caso da relação, da alegoria com o jogo, se afastando do jogo e deixando ele pra lá antes que ele te consuma e mude a tua vida. Eu sei que é difícil falar isso, porque é só fazer isso, só fazer aquilo, né? Porque vício é doença, eu entendo, tá? Mas é só a alegoria que a série busca trazer, porque também tem gente que é viciado na desgraça. Ambos os personagens, eles têm caráter muito duvidosos. O Song, que é o protagonista, ele rouba da mãe. O Cho, por sua vez, rouba dos clientes. O Song, quando tem a oportunidade, se aproveita da demência de um velho para tentar ganhar uma partida de bola de gude. O Cho se aproveita da inocência de alguém que o idolatra. Ambos se complementam, só que a diferença está no que sentem ao fazer o que eles fizeram agora. Song parece ter noção do que é errado, enquanto Cho se vangloria e busca razão para justificar esse errado. A falta de caráter de ambos descamba em como eles conseguem depois repousar após esses atos, nos fazendo refletir se vale a pena buscar os atalhos que a vida nos dispõe. Lá no começo da série, Song ganha um dinheiro, ele compra uma comida e também dá de comer para um cachorro. A série tenta nos mostrar que o mesmo cara que roubou o dinheiro da mãe tinha uma fagulha de bondade e mais à frente, mais precisamente no último episódio, o roteiro traz essa discussão novamente, mostrando que tudo estava perfeitamente pensado como uma coisa só. A série não foi se transformando ao longo do caminho. É muito difícil ver certos caminhos que são tomados, inclusive, porque certas consequências dos atos dos personagens são trágicos, né? Round 6 é trágica. É cruel, pessimista, é muito, muito visceral. Ao mesmo tempo que envolve com uma boa proposta do game, também pede várias vezes para que a gente desista de receber tanto escárnio para com a vida humana na nossa cara. Mas a maioria vai ficar entendendo que aquela jornada maluca, ela precisa ser justificada mais cedo ou mais tarde. E ela é justificada quando a gente entende os personagens e não necessariamente o jogo. Inclusive os personagens que ficam pelo meio do caminho. Às vezes entendê-los é entender os personagens principais, né? Os dois protagonistas. E evoluindo essa proposta, Round 6 dificilmente perde o ritmo que definiu nos 3 primeiros episódios, que são os melhores. A cada novo episódio,
um elemento inovador é colocado, um pequeno mistério é criado e a simples evolução do jogo garante engajamento. Porém, ficar refletindo sobre quem são aquelas pessoas naquela realidade e trazendo para nossa realidade, com certeza vai fazer a série ficar maior do que ela já é. Quem são nossos chos? Quem são nossos songs? Quem são nossos amigos paquistaneses? Quem são nossos amigos como aquele senhor de idade lá que aparece? Captar isso e tentar colocar naquela história, né? A nossa história, naquele cenário, naquele contexto, vai fazer com que os momentos mais lentos sejam convidativos para a reflexão. Round 6 sabe disso e procura repetir algumas problemáticas, invertendo o ponto de vista. Episódio após episódio, ela nos pede para que pensemos sobre o que faríamos naquelas circunstâncias inusitadas. E de quebra, cria uma trama que faz a história andar a partir de diferentes núcleos, seja do núcleo do policial investigando tudo aquilo dali, seja dos participantes do jogo. A habilidade é tão grande que o roteiro jamais precisa apelar para sair dali depois do seu terceiro episódio. Ele só fez isso uma vez, provando que nosso local é lá, no jogo. E ele não para mais de explorar ao máximo aquele cenário bizarro até literalmente a última gota de suor dele. A gente vai então do porco pendurado referenciando Pink Floyd até todo o negativismo do desejo que a gente pode encontrar em Lacan. A sociedade, os membros da sociedade, para ser mais preciso, criam os próprios mecanismos que vão servir depois de prisão imaterial do ser humano. A ganância, o dinheiro, as coisas, os objetos, o instinto de consumo, a ideia de progressão do consumo, a ideia de progressão de vida baseada em carreira, o tal do sucesso e por aí vai. O desejo, ele aparece aqui como o tradutor principal da autoescravização daquelas pessoas que reflete também na escravização através de regras aceitas, porém nunca levadas em consideração, como por exemplo as dívidas. Você aceita ter dinheiro, mas você realmente leva em consideração a dívida quando você começa a brincar de ter dinheiro? Dívidas que crescem, aprisionam cada vez mais seus detentores e os colocam em uma situação tão complexa que a própria vida se torna uma moeda de troca. Nosso protagonista encontra um homem no metrô e joga lá um joguinho de virar o papel com ele, né? Se ele conseguir, ele ganha a grana, se não, ele leva um tapa no rosto. Isso é a representação perfeita daquele que identifica todos esses mecanismos de amarras sociais, todas essas dores e doenças mentais do ser humano e as transforma em negócio. Seja através de promessas de sucesso, seja através da política, da religião, do trabalho quase escravo, da subserviência concedida àquele que considera um ser superior por simplesmente ter uma conta bancária teoricamente mais recheada. A subserviência, essa é a palavra. Round 6 passeia por diversos assuntos, nos obriga a refletir sobre as escolhas que fazemos e as relações que cultivamos ao nosso redor. Pergunta se realmente confiamos nossa vida àqueles que escolhemos, nos abrir, falar nossas coisas, nos expor. Pergunta se temos a capacidade de sair das nossas ciladas por nós mesmos ou se precisamos de uma validação, de uma vitória em uma competição para sermos o que talvez a gente nem precise ser. A série pergunta diversas vezes sobre se realmente existe livre-arbítrio em uma vida cheia de obrigações e cheia de jeitos pré-definidos de agir e pensar, ou se somos apenas, cavalos em um tabuleiro de xadrez jogando por pessoas que sequer sabemos como são as suas faces por estarem escondidas atrás de várias máscaras. A primeira temporada de Round 6 é uma das melhores coisas lançadas pela Netflix. É madura, é inteligente, referencia muitas coisas conhecidas, ao nosso redor, mas toma as rédeas de si mesma e explora uma premissa muito curiosa, até o seu limite. De quebra, ainda deixa uns pedacinhos para serem explorados caso queiram retomar esse assunto. 9 episódios que se passam apenas como um episódio. Round 6 é uma aula de como não tratar cada minuto de maneira fútil. Tudo parece precisamente colocado ali, inclusive as discussões que se repetem. Ou ela está sempre fazendo perguntas, é impressionante como ela ou está sempre fazendo perguntas, ou está sempre tentando responder perguntas que sequer foram feitas por ela. É uma série linda, pontual, perfeita, maravilhosa. Agora eu vou adentrar uma breve sessão com spoilers para explicar o final, que eu sei que muita gente vai querer. Vamos lá, Round 6 deixa bem claro com esse jogo, no começo lá,
que ele vai traçar a disputa, que ela, a série no caso, vai traçar a disputa entre duas pessoas. No caso são nossos protagonistas, o Song e o Cho. Por isso que mostra lá o jogo da Lula, não é nem flashback, é naquele prólogo ali, começando tudo, né? E aí mostra como os dois são competitivos ao ponto de rasgar a camisa de um e o outro de ser inteligente e conseguir superar o caminho do outro. Song entrou na desgraça depois de participar de um piquete na fábrica que ele trabalhava. Ele foi demitido, aparentemente, e teve amigos mortos. O Cho, por sua vez, muito pelo contrário, ele causou mal a vários clientes, roubando-os e fazendo empréstimo nos seus nomes, e também nos nomes dos seus parentes, pelo que me consta. Ambos se mostram muito gananciosos, mas a grande diferença é que um acredita na humanidade e é ganancioso a partir dela, e o outro não acredita e é ganancioso justamente por não acreditar. Cho é como se fosse o velho, aquele senhor que fez todo aquele jogo. Ambos são gananciosos e querem explorar o alheio até o fim para conseguir os seus prazeres. Ao melhor estilo Bacurau, os estrangeiros que vão assistir às partidas, né, no caso os VIPs, também representam esse lado de dane-se a sociedade, todos são uns lixos. Song não pensa assim. Quando questionado pelo velho sobre o mendigo que estava morrendo de frio ali na rua, Song apostou que alguém ajudaria e o velho apostou que não. No último segundo, alguém de fato ajudou o mendigo. O velho morreu, e morreu inclusive com a sua verdade, sem ver que a polícia havia chegado. E isso fez com que Song decidisse usar seu dinheiro para ajudar as famílias daqueles com quem conviveu mais próximo dentro do jogo. Song encontrou um lar para o irmão da número 67, cujo nome é Sai Byok. Como ela é da Coreia do Norte, o jovem sofria preconceito e aparentemente nenhuma família queria adotá-lo. Ao mesmo tempo, deu uma ajuda de custo para a mãe do Cho, que no final também se reconheceu falho. E finalmente termina a série decidindo abrir mão da sua própria vida para acabar com aquele jogo. Entenda, para acabar com aquele jogo, ele vai abrir mão de ser pai. O pai que ele tanto gostaria de ser, que agora é um pai que tem posses para a filha, né? Ele pode ser, por isso que tem aquele segundo episódio. Eles entram no jogo e saem, e aí mostra a relação dele com a filha, porque mostra que ele quer dar aquela relação para ela. Ao pintar o cabelo de vermelho, Song deixa de ser o cara que sofre as regras do jogo para ser o cara que dita as regras do próprio jogo. Vermelho, naquele caso, é bom lembrar, era a cor da roupa de quem mandava nos jogadores. E a forma do protagonista de honrar aquele dinheiro é propor suas próprias regras para o seu uso desse dinheiro, dessa grana. Ao final, comovido pela sua forma de ver o mundo, ou seja, de ser alguém que quer ajudar, mesmo que ainda tenha a índole um tanto duvidosa, ele representa isso ao escolher o cabelo vermelho e de fato tomar as rédeas do seu destino. Song venceu o jogo 2 vezes, uma vez dentro e outra vez ao apostar com o velho. Mas ele precisa vencer uma 3ª vez. Agora, no caso, destruindo o jogo, a fim de que outras pessoas não passem pelo que ele passou e nem pelo que seus amigos passaram. É só isso que você precisa saber para, a partir daí, ter as suas próprias interpretações. Eu pergunto se ficaram dúvidas sobre esse final e, se sim, manda aqui embaixo que a gente responde. A comunidade com certeza vai te ajudar e, se for o caso, eu posso gravar mais vídeos sobre essa série que eu tô com muita vontade de fazer. Lembrando, essa é apenas minha interpretação, tá? Todas são válidas e a arte ela só está completa quando é debatida. Fiquem muito à vontade para fazê-lo livremente e aqui também nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.